Hoje eu vou te explicar com calma como funciona a cirurgia de catarata. Principalmente, quais são os tipos de cirurgia, como costuma ser a recuperação, quais os cuidados são importantes no pós-operatório e quais medicações podem ser usadas, sem assustar, mas também sem simplificar demais, pois estamos falando de algo médico que é complexo. Dentro do nosso olho existe uma lente natural, chamada cristalina. Essa lente ela fica atrás da parte colorida do olho, que é a íris, e ajuda a focar a imagem na retina. A retina é como se fosse o filme ou o sensor da câmera. Quando somos mais jovens, o cristalino costuma ser transparente e com o passar dos anos ele pode ficar opaco. Essa opacidade é a catarata. E como se a lente de uma câmera fosse ficando embaçada por dentro. Por isso, a pessoa pode começar a perceber uma visão turva, dificuldade para ler, piora para dirigir à noite, incômodo com os faróis, sensibilidade à luz e cores apagadas ou sensação de que o óculos já não resolve. E aqui que vem um ponto muito importante. Catarata não é uma pele que cresce por cima do olho. Também não é a sujeira que dá para limpar com colírio. A catarata é uma alteração da lente natural interna do olho. Por isso, quando ela começa a atrapalhar a visão e a qualidade de vida, o tratamento definitivo é cirúrgico. Na cirurgia, a gente remove o cristalino opaco e colocamos no lugar uma lente artificial transparente, chamada de lente intraocular. Essa lente fica dentro do olho. Ela não é uma lente de contato. Você não coloca e tira. Ela é implantada durante a cirurgia e fica ali. Agora, vamos falar sobre as diferenças entre as cirurgias. A técnica mais usada hoje em dia é chamada facoemulsificação. O nome é mais complicado, mas a ideia é simples. O cirurgião faz uma pequena abertura no olho, acessa a catarata, fragmenta essa lente opaca com energia ultrassônica e aspira esse material. Depois, uma lente intraocular dobrável é inserida dentro do olho e posicionada no lugar adequado. Essa é a cirurgia moderna de catarata, mais tradicional e é amplamente usada no mundo inteiro. Muita gente chama isso de cirurgia convencional. Mas convencional aqui não significa ultrapassada. Significa uma técnica muito estudada, muito refinada e muito utilizada. Existe também a cirurgia de catarata assistida por laser femtossegundo. Neste caso, o laser pode ajudar em algumas etapas da cirurgia, como algumas incisões, a abertura da cápsula anterior do cristalino e a fragmentação inicial da catarata. Depois disso, normalmente, ainda é necessário fazer a facoemulsificação para complementar a remoção da catarata. Então é importante entender uma coisa: laser de catarata não significa que tudo é feito só com laser. E também não significa automaticamente que é melhor para todo mundo. O laser pode trazer benefícios técnicos em situações específicas. Pode reduzir a quantidade de energia de ultrassom em alguns casos e pode ajudar na precisão de algumas etapas. Mas os estudos comparando entre o laser femtossegundo com a facoemulsificação convencional mostra que muitos pacientes, os resultados visuais de segurança de longo prazo são parecidos ou até superiores à convencional. Ou seja, a melhor cirurgia não é simplesmente a que tem um nome mais moderno. A melhor cirurgia é aquela bem indicada para o seu caso, com bons exames, uma boa técnica, uma boa escolha de lente, uma boa equipe treinada e experiente. Outra diferença importante está no tipo de lente intraocular. Nem toda lente é igual. Existem lentes monofocais que geralmente ficam melhor em uma distância principal, muitas vezes para longe. Nesse caso, o paciente pode ainda precisar de óculos para perto, para leitura, ou em algumas situações específicas do dia a dia.
Existem lentes tóricas que são usadas quando o paciente tem astigmatismo significativo, geralmente acima de 1 ou 0,75. O astigmatismo é uma alteração na curvatura do olho, que faz com que a imagem fique distorcida e borrada. A lente tórica, ela pode ajudar a corrigir esse astigmatismo durante a cirurgia de catarata e ela é bem indicada. Existem também outros tipos de lentes, as lentes multifocais, trifocais ou de foco estendido, dependendo da tecnologia. Essas lentes podem reduzir a dependência dos óculos em algumas distâncias, mas elas não são para todo mundo. Alguns pacientes podem ter mais halos, glare, dificuldades com luzes à noite ou perda de contraste. Por isso, antes de escolher uma lente desse tipo, é preciso avaliar muito bem a córnea, a retina, o nervo óptico, alguma doença de superfície ocular, estilo de vida e as expectativas que o paciente tem com a cirurgia. Não existe uma lente perfeita, tem uma receita universal para todo paciente. A quantidade de colírios e o tempo que uso e a frequência depende também da cirurgia e das doenças associadas. Dá preferência baseada no cirurgião. Então, cada um utiliza um tipo específico de protocolo. Hoje também se fala muito do Dropless Cataract Surgery, traduzindo, uma cirurgia de catarata com menos colírio ou sem colírios nenhum no pós-operatório. Neste modelo, algumas medicações são aplicadas no momento da cirurgia, por exemplo, antibióticos dentro do olho e corticoide por vias específicas. A ideia é reduzir a dependência do paciente de pingar colírios por várias semanas. Isso pode ser útil, principalmente em idosos, pacientes com dificuldade manual, dificuldades de entender horários ou baixa adesão, mas também não é para todo mundo. Alguns pacientes ainda precisam de colírios depois, e cada protocolo precisa ser avaliado com cuidado, porque o importante não é apenas usar menos colírio. O importante é controlar a infecção, o risco de infecção, inflamação e a segurança da cirurgia. Agora, sobre a recuperação, nos primeiros dias é normal a visão ainda não estar perfeita. A córnea pode estar um pouco inchada, a pupila pode estar um pouco dilatada por causa dos colírios ou uso de alguma medicação na cirurgia. Pode também estar mais sensível à luz e o cérebro também precisa de um tempo até adaptar a essa nova lente. A visão costuma melhorar progressivamente, mas o resultado final depende de vários fatores. A catarata era a única causa da baixa visão? A retina está saudável? O nervo óptico também está bom? A córnea é regular? Existe olho seco? Existe astigmatismo residual? A lente escolhida combina com as necessidades do paciente? Por isso, uma frase que eu gosto muito é: cirurgia de catarata melhora a transparência do sistema óptico, mas o resultado visual depende do olho como um todo. Outra dúvida comum: a catarata volta? A catarata em si não volta, porque o cristalino opaco foi removido, mas pode acontecer uma opacificação da cápsula posterior. Explicando de uma forma simples, durante a cirurgia, geralmente preservamos uma membrana fina que ajuda a apoiar a lente intraocular. Com o tempo, essa membrana pode ficar opaca em algumas pessoas. Isso pode dar a sensação de que a catarata voltou, mas não é a mesma catarata. E quando isso acontece, pode ser tratado com um procedimento a laser chamado capsulotomia, um procedimento diferente da cirurgia inicial, é indicado apenas quando essa opacificação atrapalha a visão. Agora, vamos juntar tudo. Existem diferentes formas de fazer a cirurgia de catarata. A facoemulsificação convencional é uma técnica moderna, segura e muito consolidada. A cirurgia assistida por laser em femtosegundo pode ajudar em algumas etapas, mas não é automaticamente superior para todos os pacientes. As lentes intraoculares também variam, monofocais tóricas, não tóricas, multifocais, foco estendido e outras tecnologias. A melhor escolha depende do olho e da vida do paciente. No pós-operatório, a recuperação costuma ser rápida, mas exige cuidado e repouso. Colírios podem incluir antibióticos, corticoides, anti-inflamatórios, não hormonais, conforme cada caso.
Em alguns protocolos, a cirurgia pode ser feita com menos dependência de colírios, o chamado dropless, mas isso necessita ser bem indicado. A mensagem principal é: catarata tem tratamento. A cirurgia pode melhorar e vai melhorar muito a visão e a qualidade de vida, mas precisa ser bem planejado. Não é só tirar a catarata, é avaliar o olho inteiro, escolher a lente certa, explicar expectativas e acompanhar bem a recuperação. Se você tem catarata ou se alguém da sua família recebeu esse diagnóstico, procure uma avaliação oftalmológica. O momento certo de operar não é simplesmente quando a catarata está madura, é quando ela começa a atrapalhar sua vida e quando os exames mostram que a cirurgia pode trazer benefício com segurança.